Bom dia, amigos da Planetário. Nesse momento entra no ar aqui na Planetário o programa da Administração Municipal de Espumoso, edição deste sábado. E ao nosso lado aqui o prefeito Gerson Machado, participando da nossa programação, trazendo as informações já de imediato, em ritmo de festa, né? A nossa entrevista já começa porque vem aí a 27ª edição do Natal Esperança. E Espumoso acolhe a comunidade, né, prefeito, mas a região toda participa, é uma festa tradicional e a importância também desse evento para começar bem aí já o clima do Natal, que é uma festa maravilhosa da cristandade, né? Bom dia. Muito bom dia, comunidade. É com muito prazer que a gente está convidando para a noite de hoje a abertura do 27ª edição do Natal Esperança. O Natal sempre exerce em nós, da comunidade cristã mundial, oferece um tempo de esperança para a vida, né? E a Prefeitura de Espumoso tem, por 27 anos, repetido nesta época algumas modificações inerentes ao tema, e, para tanto, a gente procurou deixar a nossa praça mais bonita e entrar no espírito natalino. E, com isto, nós queremos estar contribuindo para que esse tempo de reflexão que a humanidade tem, para pensarmos as coisas boas que queremos que aconteçam no nosso município. Não apenas agora, nesse período que vai do dia 22 de novembro até o dia 4 de janeiro, para que todos nós, conjuntamente, possamos ter um espaço de tempo mais agradável, mais bonito, e que os sentimentos cristãos de honestidade e seriedade sejam exaltados, e que todos nós possamos termos o sentimento de cidadania, de mostrarmos o quanto amamos a nossa terra. E, para tanto, queremos convidar não apenas a nossa comunidade, mas todas as comunidades vizinhas serão bem-vindas. Haverá, nesse período todo, inúmeros painéis, shows, e que, tenho certeza, contribuirão para que o lazer regional seja melhor pensado. A cidade sempre foi bem estruturada em termos de enfeites, no clima, no espírito do Natal, prefeito. Algum material, muito, poderia dizer assim, são aproveitáveis, mas também tem aqueles que têm que ser repostos também, né? Outras que têm que ser substituídos, porque um já de um ano para o outro vai se estragando, e a necessidade também de investimento para todos os enfeites do Natal, que a gente sabe que é um Natal onde a cidade sempre fica muito bonita. Tenho certeza que tu acertou em cheio. Na verdade, apesar de alguma coisa a gente ter procurado reaproveitar, e com o trabalho diligente aí de toda a nossa equipe da cultura, né, que são os responsáveis pela tornar realidade esta beleza de cenário que está sendo apresentado hoje, o capital investido é importante. Então, vamos aproveitá-lo. Muitas atrações, tem grupos musicais que estarão se apresentando já a partir da abertura, então, nesse sábado agora, hoje, nesse dia 22. Mas é uma programação vasta, né, prefeito, que ao mesmo tempo descontrai a comunidade, passa aquele clima gostoso, e é um momento também de refletir, de aproximar mais as pessoas. O clima do Natal já é um clima diferente, traz coisas boas, né, para a mente e para o coração das pessoas. Sem dúvida nenhuma, é uma época muito bonita, e a gente aproveita, né,
esse espaço entre o Natal, o Ano Novo, para fazer um balanço da vida de todos nós. E a gente que quer estar terminando esse primeiro ano de administração, espera poder levar a nossa população que o sentido da palavra Natal e esperança possa ser estendido. A esperança, especialmente, no sentido de que todos os nossos anseios, ou pelo menos os principais, a gente possa poder continuar cumprindo com seriedade, com afinco e com muito trabalho para os próximos 3 anos que ainda teremos. Prefeito, aquela mensagem de Natal, Ano Novo, que está se aproximando, o Natal já embala para o Ano Novo, a virada de ano, aproveitando já essa oportunidade, já que estamos nesse dia de abertura das festividades aqui do município, essa mensagem de carinho, de amor à comunidade pomosense da região, aqueles que nos acompanham. Olha, eu quero principalmente fazer um convite, né, que as pessoas do interior venham visitar, aproveitar e que a gente possa, com todo esse cenário, melhor passar essas datas tão importantes para nós que somos cristãos. É importante também salientar, né, a Tânia conversa aqui com a gente da Valsquinal, é importante trazer as cadeiras, né? As famílias vêm para os espetáculos, que vai ser aqui em frente à prefeitura, no largo da prefeitura, trazer as cadeiras, vai ter um amplo espaço aqui, belíssimas apresentações, não há dúvida, né, prefeito? A gente estamos com algumas modificações, né? Já observaram que nós obstruímos o tráfego de uma via ali, né, que possivelmente vai facilitar bastante. No próximo ano nós queremos tornar realidade a cobertura, a nossa rua coberta, que será mais um local onde as pessoas poderão aproveitar melhor nossa praça, né? A gente está contratando serviços de jardinagem especializados e queremos tornar a praça cada vez mais aprazível e deixá-la para que a nossa comunidade como um todo possa usufruir melhor das potencialidades da nossa praça. Essa já é uma ideia, então, para o ano que vem, já, o ano novo. Queremos, se Deus quiser, tornar realidade no ano 26. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. E, mais uma vez, agradecemos, né, sua presença aqui para fazer esse convite, né, para a abertura do Natal, que começa, então, nesse sábado, o Natal Esperança, na sua 27ª edição. Então, todos estejam presentes, prestigiem e venham ver como esta parte da nossa cidade vai ficar temporariamente mais iluminada, mais bonita, e facilitar o nosso convívio. Muito obrigado. Estamos dando sequência, que é o trabalho de reportagem do programa da administração deste sábado. Estamos aqui ao lado do Tiago Luca, o Peixe, que é o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação do município, juntamente também com a coordenadora Natália Estrelo, para falar dos assuntos desenvolvidos na administração dentro dessa secretaria. Começamos aqui com o Tiago, o Peixe, sobre um assunto importante também, que é sobre a habitação. E muita gente espera saber mais a respeito desse assunto de importância já de algum tempo e que a administração segue agora o trabalho nesse sentido, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, a toda a região que nos escuta, né? Primeiramente, fazer um agradecimento especial a essa emissora que sempre nos acolhe tão bem, né? Dizer que referente à habitação é um compromisso, né, da nossa administração, um compromisso que nós temos desde que assumimos a gestão do município, para que a gente pudesse sim dar uma ênfase nessa tecla tão importante que seria essas moradias, né? E desde que assumimos esse compromisso, Dr. Gerson, nosso prefeito, Juliano, o vice, nos cobram muito, né? E fazem com que a gente corra a cada dia mais para a gente tornar esse sonho aqui da nossa cidade uma realidade. E não poderia ser diferente. Hoje nós temos em vigor 2 projetos
né, dentro do município, que seria a Casa Sua, que vai contemplar 20 moradias, né? E também temos mais um projeto que é da Defesa Civil, que seriam para pessoas que foram atingidas pelas enchentes, né? A gente mora no município em que o Rio Jacuí, ele corta a cidade, né? E essas pessoas que moram praticamente perto do rio, beira-rio, acabam sendo, né, quando tem essas enchentes, atingidas pela água. Esse projeto das casas, relação às enchentes, das enchentes passadas, elas que estarão participando desse projeto, como Exatamente. Esse programa da Defesa Civil são para essas pessoas que moram à beira do rio, né? Que têm as suas residências perto do Rio Jacuí. Porque a gente sabe que quando dá um volume muito alto de chuva, querendo ou não, essas pessoas são atingidas. Então esse programa da Defesa Civil vem para beneficiar essas pessoas que são atingidas pelo rio. Que tipo de beneficiamento seria? Seria o que acontece. Essas pessoas vão ter que entregar, né, esses imóveis que eles têm na beira do rio e posterior, então, eles vão receber outra casa, não lá onde eles têm, né, porque não adianta nada a gente desmanchar a casa deles lá, que está já danificada pela água, e construir outra, porque seria, né, nós chovendo molhado, porque praticamente quando se tiver uma enchente de volume grande, essas casas novamente seriam atingidas. Então essas casas que foram atingidas, elas vão ficar lá possivelmente para a área verde, e nesse local não vai ser construído mais casas. Então a gente vai relocar essas pessoas em outro local, entendeu? E essas pessoas então que foram atingidas, que sequentemente são atingidas pelo rio nas enchentes, vão ganhar casas novas. Uma coisa importante, não é para pessoas que são atingidas por... como é que eu posso dizer, Natália? Pela chuva, por enxurradas. Eu moro no local aqui que sempre quando dá um volume grande de água, a água bate na minha casa e acaba atingindo. Não, são para pessoas que moram beira-rio, que são ribeirinhas, né? Então a ideia seria essa, para essas pessoas que já têm o seu imóvel muito próximo do rio, e não para pessoas que, por exemplo, quando dá um acúmulo grande de água, a água acaba, né, não tendo como escapar e acaba, então, atingindo essas casas. Alagamento total. Isso, e não é para esse tipo de pessoas, né, é para pessoas que moram na beira do rio mesmo. Vamos ouvir também a coordenadora Natália Estrela a respeito da habitação, os trabalhos aí na coordenação dentro da Secretaria. Natália, bom dia. Bom dia, Delmar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É uma satisfação, então, hoje a gente vir até aqui passar um pouquinho do nosso dia a dia e do trabalho que a gente tem feito com tanto afinco nessa secretaria, né? Especialmente na área da coordenação da habitação, que foi, como o nosso secretário mencionou, foi uma bandeira de campanha que a gente tem feito jus ao que foi prometido. Então, a gente tem atuado em várias linhas para que tão logo as pessoas e as famílias sejam contempladas com esse programa. Então, no início dessa semana, terminamos o programa A Casa é Sua, que era um programa que estava desde 2023 na mesa do governo do estado, que ele já era um programa que ele existia, mas não foi dado andamento. Então, essa gestão, ao assumir, a Secretaria do Planejamento também foi lá e buscou reativar esse programa. Então, hoje, a gente vai conseguir contemplar em torno 20 famílias, né? Porque ele era um programa que se contemplava, ou a gente conseguia 20 famílias ou nenhuma. Então, ele é um programa um pouquinho mais diferenciado, porque as pessoas teriam que ter o terreno averbado e escriturado. As pessoas que vão adquirir, vão entrar nesse programa, como é que precisa? Isso, então tinha alguns critérios que o programa estabelecia, que o primeiro era, então, o terreno ele tá averbado e escriturado em nome da pessoa, e tinham grupos prioritários, pessoas, mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com comorbidades. Então eles tinham prioridade no programa. E por incrível que pareça, Delmar, não foi fácil a gente conseguir encontrar 20 famílias aptas a receber esse valor. Porque, veja bem, ele é um programa bem expressivo, porque vem um aporte financeiro do governo do estado de aproximadamente R$80 mil, e o município entra com uma contrapartida de entorno que pode começar a partir de 30% desse valor. Então é uma casa, o projeto é bem bacana, é uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e com possibilidade de expansão. Então, para a pessoa aquela que está no aluguel hoje,
já vai ser um baita respiro, né? E em termos de localização, já tem essa definição ou ainda está em estudo? Na verdade, como as pessoas são donas já desses terrenos, então cada uma no seu próprio terreno. Foi uma modalidade que o município optou, porque na época que foi aderido ao programa, o município ainda não tinha a sua área própria para fazer a construção. Independentemente de localização, é quem está enquadrado nesses quesitos. Eram terrenos que as pessoas já tinham. Então, a gente terminou esse projeto, conseguimos entregar no governo do estado essas pessoas que serão contempladas, então, com esse grande benefício. E o próximo passo agora, a gente está trabalhando em conjunto, são as casas da Defesa Civil, como o nosso secretário mencionou, que são para pessoas que foram atingidas pelo rio, né? Pessoas da região ribeirinha. Então, hoje temos 42 famílias cadastradas da enchente lá de 2024, onde a Defesa Civil veio e fez esse levantamento das pessoas, das famílias que precisavam, então, ganhar casa. E a nossa parte, que também está praticamente ok, já está tudo encaminhado. E depois que a gente conseguir realocar essas famílias do programa da Defesa Civil, a gente vai dar andamento ao São Valentim 2, que é aquela área de terra que foi comprada um tempo atrás. Sim. E existe um tempo, assim, mais ou menos estipulado, que dá para se ter uma ideia, pelo menos para os nossos ouvintes, até que estão acompanhando o programa nesse momento, Natália? Olha, A Casa é Sua, conforme o que nos foi passado do governo do estado. Os ribeirinhos, né, no caso. Ah, tá, ribeirinho. Na verdade, esse programa, ele tá por hora para acontecer, porque depois que a gente já deu o ok na Caixa, no governo, no Ministério das Cidades, o programa já está apto, então, a ser, no caso, colocado em prática. Só que primeiro, claro, precisa o recurso entrar na conta do município, porque as pessoas serão contempladas com terreno e com casa, né? Eu acredito que na nossa estimativa não existe uma previsão 100%. Exato, mas acredito que no primeiro semestre de 2026, até por ser um ano eleitoral, né, tem um prazo que não se pode entregar obras e tem toda aquela legislação ali em vigor. E também a gente está atuando em outras frentes, porque a habitação, a gente precisa pontuar que são várias realidades no município. Existem pessoas que têm condições de comprar o seu terreno e depois não conseguem construir a casa, que é uma grande realidade hoje também no município. Existem famílias que não têm condições de fazer um financiamento, existem famílias que não têm condições de comprar terreno e nem casa, então nós precisamos pontuar caso a caso para tentar atender essas demandas. Então, a ideia do município é, nesses terrenos que sobrarem depois do programa da Defesa Civil, os terrenos que sobrarem na São Valentim, serão construídas casas que serão doadas às pessoas, que num primeiro momento se falava inicialmente doação de terrenos. E a ideia do Dr. Gerson e do Juliano é que seja feito terrenos e as casas para entregar para essas famílias. Então, estima-se que vamos tentar entregar em torno de 80 casas, né, além dessas da Defesa Civil. E também a gente tem atuado em outro momento, que seria aí também um programa, na verdade, privado, né, secretário? Eu não participaria tão ativamente o município, que é a questão de uma construção de prédios na cidade, de um condomínio habitacional, para que as pessoas pudessem fazer financiamentos. Um projeto mais para frente seria isso. Depois da realização desses aí. A habitação ela é um pouco mais morosa, porque a gente tem a vontade de fazer, de realizar, mas existe um trâmite burocrático nisso tudo que nos impede muitas vezes. Demora além daquilo que se espera, né? Tem toda a parte de engenharia. Até também quero aproveitar e agradecer o nosso suporte da equipe de engenharia, que tem nos ajudado com muito trabalho, com cumprimento de prazos. Então, a gente tem trabalhado muito unido nesse sentido. Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Social, juntamente com Engenharia e Planejamento, para que tão logo a gente possa fazer essas entregas. E esse outro projeto, Delmar, que eu mencionei, ele é um pouquinho mais ambicioso, porque aí então já não passa no âmbito somente municipal, mas que o município possa intermediar a questão de infraestrutura, de pavimentação de um condomínio, onde as pessoas possam ter acesso a um financiamento via banco, via Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, mas com condições facilitadas de pagamento, onde a pessoa, ao invés de pagar o seu aluguel, ela pague a prestação
desse financiamento, então. Beleza. Bom, outro assunto aqui, ação temporal. Ação temporal aqui, Tiago, as doações. Poucos dias tivemos aí também chuva com ventos fortes e que algumas residências foram destelhadas e as pessoas precisaram e precisam dessa ajuda. Como é que está sendo o andamento, o trabalho da assistência social nesse sentido aí? Só ressaltando aqui, Delmar, né, referente à habitação, tranquilizar a nossa comunidade de Espumoso que tudo que cabe à administração municipal, como a Natália colocou, a parte da engenharia, a parte do planejamento, né, e da nossa secretaria, tá tudo ok. Os trabalhos sociais da nossa secretaria já foram feitos com as famílias, né, a parte da engenharia tá ok. A gente até essa semana fez mais uns pagamentos de uns imóveis que precisava ser pago no cartório, né, para nós legalizar a documentação das matrículas, né? Então, assim, tranquilizar o pessoal e dizer que a nossa parte aqui está sendo feita da melhor maneira possível, né? Sim. Como a gente colocou antes, o Dr. Gerson e o nosso vice Juliano nos cobram muito, né? Porque a gente sabe que isso é um anseio que a comunidade tem e que a gente precisa tirar do papel, né? Então a gente sabe o quanto é importante a gente trazer essas moradias para a nossa comunidade. E a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir trazer essas casas. Outra coisa importante que a Natália também frisou, em audiência em Porto Alegre, lá na secretaria, a gente também tinha sugerido, de repente, da gente fazer por partes, em vez de entregar as 20 casas do programa Casa é Sua, de repente a gente fazer dessas 10 primeiras casas que estavam com a documentação tudo ok, mas a gente teve um não lá, né, porque é as 20 ou é nenhuma. Tu entendeu? O programa tem essas restrições, então a gente, né, foi lá, debateu, porque a gente já teria 10 nomes quando a gente assumiu ali, que poderiam já, né, começar a dar o início nas obras, e a gente não foi feliz então, né, porque lá o próprio secretário disse para nós que como, né, tá no cronograma do projeto, é as 20 casas. Mas graças a Deus agora a Natália também fez um trabalho excelente aí, e a gente conseguiu juntar esses nomes que parece que são fácil, mas não é fácil, porque hoje em dia tu ter um terreno legalizado onde mora apenas uma família é bem difícil. A gente em visitas nessas casas, né, Delmar? A gente chegava lá, por exemplo, na casa do seu Pedro. A casa do seu Pedro tá tudo certo, tudo ok, o terreno tá legal, mas atrás da casa do seu Pedro tem a casa do filho do seu Pedro que mora lá. Tu entendeu? Então, dentro de um imóvel, dentro de um terreno, né, teria 2, 3 imóveis, aí que a gente acabava esbarrando nessa, demora, né, isso, nesse quesito, porque daí pra gente conseguir dar andamento, a pessoa vai ter que desmembrar essas casas que estão em cima, tu entendeu? E liberar o terreno para a construção da casa. Então, por isso que eu te digo, é uma parte mais burocrática mesmo, mas graças a Deus agora, através das visitas que nós fizemos com essas pessoas que foram cadastradas, a gente conseguiu a liberação então, e agora a gente só está esperando aí para que a gente possa dar esse passo adiante e começar então a fazer essas casas. Eu tenho que fazer a pergunta aqui, né? O pessoal que não foi cadastrado, que tem um sonho de repente de ter uma casa dessa, teria futuramente ali... A Natália colocou ali, né, que a gente está fazendo outro estudo agora, né, de moradias, que vai ser em apartamentos de blocos, onde vai ser... É mais... propriamente essa ideia aí, né? Isso, que assim, com certeza, que através desses blocos que existem já em cidades grandes, a gente vai conseguir posicionar bastante famílias, né? Então ali eu acredito que também vai ser uma virada de chave, né? E que vai dar muitas oportunidades para as pessoas que trabalham no nosso município. Nesse caso, iria a casa e o terreno junto já? Na verdade, vai ser feito edifícios, né? Tu entendeu? E daí no prédiozinho a gente consegue, né, colocar mais pessoas, né? Num terreno, por exemplo, onde seria construído 1 ou 2 casas, a gente vai erguer e vai dar, então, né, a opção de ter mais imóveis, né? Através dessa construtora. Esse seria um projeto mais lá para frente. Mais para frente, com certeza. Mas não tão para frente. Mas não tão para frente. Seria para beneficiar, até a gente quer fazer uma triagem, a gente já está combinando, né, Natália? Para a gente ir até as empresas da nossa comunidade, né? E lá explicar bem certo para eles, né? Qual que vai ser a realidade desse projeto. Porque o que a gente se preocupa muito, que as pessoas que moram e trabalham em Espumoso, que elas possam sim ter o conforto de ter suas casas lá, né? A gente vê hoje muitas pessoas que saem de madrugada da nossa cidade para prestar essa mão de obra em outros municípios, né? Por exemplo, em Birubá, aqui vai um ônibus cheio. Qual seria a faixa etária, a situação das pessoas financeiramente para poder participar desse último projeto mencionado aí? A gente, assim, ó, valores bem certos a gente ainda não consegue te dizer porque a gente está fazendo esse estudo, né? Sim. Mas seria para pessoas que trabalham no município,
né? E que teriam condições de pagar uma prestaçãozinha. Em vez dela pagar o aluguel, que a gente sabe que é tão caro hoje no município, né? Para que a gente pudesse ajudar essas pessoas, então, a conseguir fazer um financiamento que caiba dentro do bolso de cada um e que a gente possa tornar esse sonho, então, da casa, da moradia deles, um sonho de realidade mesmo. Tá certo. Vamos falar um pouco, então, sobre a situação essa que tivemos, né, agora há poucos dias, da arrecadação de ajuda aí para essas famílias que tiveram as casas sim. A gente estava com bandeira vermelha aqui no município, né, Natália? A gente estava na expectativa de que esse temporal, né, não atingisse o nosso município, mas a gente sabe que teve municípios e teve estados que foram devastados, né, por esse temporal. Inclusive essa cidade do Paraná, né, Rio Bonito do Iguaçu, foi atingida e infelizmente, né, teve até óbitos, né, através desse temporal que simplesmente acabou com a cidade, com o município. Um município bem parecido com o Espumoso em questão de habitantes, né? Uma cidade, se eu não me engano, com 15 mil habitantes. Isso. E nós aqui, como a gente frisou antes no começo, aqui, que fomos atingidos, né, pelas enchentes no ano passado e também recebemos esse auxílio de outros estados e de outros municípios, não poderia ser diferente então, né, agora, de nós se mobilizar aqui e tentar arrecadar o maior número de doações possíveis para que a gente possa ir até essa cidade e dar um pouco de conforto, né, para essas pessoas. O Dr. Gerson, o Juliano também, assim que ficaram sabendo desse episódio, né, desse temporal que atingiu lá a cidade do Paraná, já me ligaram de pronto atendimento e já pediu que a gente se mobilizasse, que a gente organizasse uma ação e que a gente pudesse, junto em parceria com os vereadores e com a nossa comunidade, que a gente juntasse então o maior número de mantimentos, de móveis, que a gente sabe que a cidade foi devastada lá, né, derrubou casas e, né, causou um grande prejuízo lá a esse município. Sobre esse assunto também, tivemos que eu falei no início aqui, um temporal que pegou algumas partes em Espumoso. Como é que ficou a situação desses moradores mais na parte alta aqui da cidade, ali, que tiveram suas casas? Não foi para muitas casas? Graças a Deus, Delmar, foi apenas 5 famílias que foram atingidas, né, por esse temporal que deu agora domingo, né? Isso. Diferente do outro que deu lá no Paraná, né? Esse aqui foi de pequeno porte, graças a Deus, e daí acabou atingindo 5 famílias. O pessoal já da administração, o secretário Marcelo, no mesmo dia já conseguiu fazer um atendimento a essas pessoas, né, que foi cuidar principalmente da integridade delas, da vida dessas pessoas, onde foi coberto essas casas, então, com lona, né, até que se organizasse o tempo, parasse de chover, para que na segunda-feira, então, o pessoal já conseguisse, então, né, cobrir essas casas de novo para que não chovesse mais dentro. Então, primeiramente, eu queria agradecer à comunidade, queria agradecer às entidades de Espumoso, que sempre nos ajudam, são parceiros da administração, né, Natália? Que, graças a Deus, conseguimos arrecadar um número bem grande, bom, né? Agradecer os vereadores do município, o vereador Coleraus também, juntamente com a equipe dele, aí, conseguiu bastante mantimento de outros municípios. Até hoje de manhã cedo ele foi na assistência e levou bastante coisa. Nós temos um caminhão truque cheio de mantimentos. Posteriormente a gente vai combinar isso aí juntamente com as pessoas que estão envolvidas e a gente vai sim levar ao destino lá da cidade do Paraná para que a gente possa então ajudar essas pessoas que hoje tanto necessitam de ajuda. Que maravilha, obrigado, Peixe. Agradecemos a presença então da Natália, aproveitar, Natália, a sua participação aqui no programa e... Delmar, vou fazer então as considerações finais. Suas considerações também. Passar na tua frente. Não, acho que de repente ele, quando tu perguntou sobre o que com esse pessoal que foi atingido pela chuva de domingo, a assistência social está ajudando essas famílias, né? Sim. O pessoal tem nos procurado e a gente tem dado um auxílio lá para comprar telhas, brasilites, alguma coisa que precisa sim. O secretário, assim que soube, nos sinalizou então que a gente poderia ajudar essas famílias que foram atingidas. Então a Secretaria da Assistência Social tem feito... Esteve presente e já estamos correndo atrás disso para ajudar essas famílias. E também passar uma segurança, o povo fica nessa ansiedade no quesito da habitação. Então, para tranquilizar a população, que nos próximos dias nós estaremos indo a campo. Existe um pré-cadastro habitacional hoje na assistência para as pessoas que não têm moradia.
já é um cadastro mais antigo, alguns cadastros que foram feitos de outros tempos não foram localizados, então a gente vai a campo, vamos passar nos bairros, fazer o levantamento com grupos de pessoas que precisam da habitação, vamos até as empresas, que de repente as pessoas que trabalham também têm uma realidade diferente, que podem fazer ir para esse quesito do financiamento, então podem ficar bem tranquilos que todas as pessoas que precisam de habitação serão atendidas e serão cadastradas nesses programas que o município está aderindo, então. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Obrigado também, Peixe. Secretário Thiago Luca, né, o popular Peixe, aqui com a gente nesse trabalho de reportagem. O programa desse sábado também ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. O programa voltará sábado que vem, nesse mesmo horário aqui na Planetário. Um abraço, um ótimo fim de semana para todos e até lá.